Olá, muito bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para nós é uma alegria receber vocês aqui, vocês que estão nos acompanhando, né, os nossos painelistas, nossos convidados hoje aqui também. Quero dizer que é uma grande satisfação para a equipe do Instituto Positivo recebê-los aqui para a gente tratar um tema tão importante, tão especial, que é a transição política, transição de governo municipal. Muito obrigada por ter reservado o seu tempo, a gente te acolhe com muito carinho, para que é um dos mais importantes no momento, que trabalha com educação, aqui lá na ponta, dia dos municípios. Esse tema ele é mais especial ainda quando a gente trata da educação. A gente sabe da relevância, da importância que tem trabalhar com a transição para que a gente possa garantir que as políticas, que os bons programas, os bons projetos tenham continuidade e tenham efetividade. Ainda mais quando a gente trata de arranjos, fóruns, iniciativas de colaboração, trabalhado muito por essa continuidade. São ferramentas que sustentam essa continuidade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quero aqui agradecer a presença dos líderes dos arranjos, dos consórcios, dos fóruns. Quero também agradecer a todos os profissionais de educação, né, das secretarias ou que não atuam diretamente nas secretarias, mas que aceitaram o nosso convite para debater um pouquinho desse tema, para que a gente possa aprofundar as nossas discussões acerca da transição de governo municipal. Quero aqui agradecer também a presença da equipe do Movimento Colabora Educação, uma instituição que trabalha muito forte, muito importante para que a gente possa levar esse tema para as esferas nacionais, para os tomadores de decisão, para a rede de colaboração intermunicipal, que é um poderoso movimento que tem congregado lideranças de arranjos e consórcios no Brasil, e tem colaborado muito para que a gente aprofunde as discussões e melhore os instrumentos de gestão. E também a equipe do Itaú Social, que tem sido nossa parceira, né, que também trabalha fortemente com o tema do regime de colaboração intermunicipal. Também quero agradecer aqui os nossos dois convidados, né, o qual eu já apresentei aqui para que vocês possam conhecer. Quero apresentar aqui o professor Ricardo Yang, deixa eu entrar aqui o currículo dele para eu conseguir ler. Professor Yang é presidente do Conselho Deliberativo e um dos fundadores do Instituto Ethos, né? Quem não conhece o Instituto Ethos no Brasil, né? Integra iniciativas como o Movimento Nossa São Paulo, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, Instituto Democracia e Sustentabilidade, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e Rede Cidades Sustentáveis, entre outros. E ele também é pesquisador convidado do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo. A gente fica muito feliz que o senhor aceitou o nosso convite para estar aqui. Sabemos da sua experiência na área, então seja muito bem acolhido aqui. É um prazer tê-lo discutindo esse tema conosco. Muito obrigado, é um prazer imenso estar com vocês essa manhã. O professor Humberto Dantas. Muito obrigada, professor, muito obrigada. E também apresento aqui o professor Humberto Dantas. Ele é cientista político, ele é head de educação do Centro de Liderança Pública, é coordenador do curso de pós-graduação em Ciência Política da FESP em São Paulo e também do Master em Liderança Pública, o MLG, é oferecido pelo CLP. Além disso, presidiu entre 2017 e 2018 a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada, professor Humberto, por ter aceito o nosso convite relevante nesse momento tão especial. Obrigado, Elisiane. Bom dia a todos e todas. Uma alegria estar aqui com vocês. Como vocês podem ver, a gente escolheu pessoas assim que têm experiência na área pública, que têm uma trajetória importante nessa área e que vivem em mundos que circundam essas discussões e que poderão contribuir muito para que a gente possa aprofundar esse tema da transição de governo municipal.
Mas antes de passar a palavra a eles, antes da gente ir direto ao ponto, para que a gente possa aproveitar bem o tempo do nosso evento, eu queria compartilhar que esse webinar, ele marca uma série de ações que o Instituto Positivo vem desenvolvendo esse olhar de apoiar, de trazer instrumentos para os gestores municipais, para as equipes de secretarias, bastante delicado, né, nos municípios brasileiros. E hoje, inclusive, além do webinar, a gente está lançando a cartilha de transição de governo municipal, que foi pensada exclusivamente para as iniciativas que atuam em regime de colaboração. O que vocês vão encontrar nessa cartilha? São dicas, são orientantes do pleito eleitoral, como os municípios podem se organizar, como também depois do pleito eleitoral, a chegada da nova equipe. A gente sabe o quanto é importante nesse momento a gente poder acolher quem está chegando, em especial para quem trabalha em regime de colaboração. Então, não percam, hoje a gente disponibilizar ela para download no site do Instituto Positivo. E essa cartilha foi feita a várias mãos, né? Ela foi feita com apoio também, né? É uma parceria do Instituto Positivo com o Itaú Social e também com o apoio de trazendo cases também de duas instituições que já fazem ações de governo, né? Na área de educação, tem iniciativas solidárias. O Instituto Chapada, na Bahia, e também o Conisul, né, que é um consórcio que também tem desenvolvido essas ações. Então, a cartilha é bastante interessante, a gente convida todos vocês para baixarem e compartilharem as que lá está. Além nós também vamos produzir alguns vídeos, né, com dicas, com orientações, né, com ações que vocês, secretários, dirigentes municipais e equipes das secretarias, podem conhecer e podem se aprofundar sobre esse momento da transição. Então, eu convido vocês a responderem depois do evento, a gente vai mandar para o e-mail que vocês se cadastraram, a responderem a avaliação do evento, e lá vai ter um campo para enviar perguntas. Olha lá, a sua pergunta pode ser escolhida, e aí a gente pode responder isso no vídeo, não só você que está com a dúvida, mas também outras pessoas que possam vir buscar mais informações. Além disso, a gente convida vocês também a mandarem perguntas a qualquer momento pelo chat, e a gente tem as perguntas aqui para serem respondidas logo após cada fala dos nossos palestrantes hoje aqui, certo? E, por fim, nós também queremos destacar a atuação e uma outra ferramenta de transição muito interessante, que tem sido já encabeçada há algum tempo pelo Conviva, pelo portal Conviva, que é uma iniciativa liderada pela União dos Dirigentes Municipais, a Undime, com o apoio do Itaú, com o apoio da Rede de Colaboração Municipal. E a gente convida vocês também a terem essa ferramenta, que também é um instrumento poderoso de registro de informação, a secretaria para a nova equipe que chega. Então, esse conjunto de ferramental, esse conjunto de informações é para beneficiar, está aí no dia a dia, e a gente sabe ao mesmo tempo, a importância de transição em prol de uma maior equidade, de um avanço contínuo daquilo que acontece lá no dia a dia dos nossos municípios, das nossas escolas, com os nossos alunos e professores. Então, sem mais, para que a gente possa começar aqui o nosso evento, a minha pergunta que fica para cada um de vocês e você, já planejou a transição de governo aí na sua secretaria? Imagine que um dia, ao levantar, todas as suas experiências e trajetória são completamente apagadas da sua memória. Tudo aquilo que você aprendeu, seus erros e acertos, são completamente esquecidos. E mesmo assim, você precisa seguir em frente, trabalhar e aprender tudo de novo. Na educação brasileira, muitas iniciativas e boas práticas mudam de rumo ou não sobrevivem às trocas de gestão. Muitas vezes, aquilo que foi planejado e cuidadosamente implementado pela gestão anterior é descontinuado.
Os investimentos e os anos de trabalho são desperdiçados. Vim aqui para falar com vocês sobre o que é uma transição de gestão ideal, aquela que conta com um memorial de gestão feito com toda a responsabilidade, com todo um carinho, todo um trabalho em conjunto de toda a gestão do município na área de educação, e que ela seja utilizada como um instrumento de continuidade das ações positivas da educação. Desta forma, a gente estará garantindo uma educação de qualidade para nossas crianças, jovens e adultos. Na educação, bons resultados não surgem de uma hora para outra. A continuidade e o aperfeiçoamento de projetos e políticas são essenciais para impactar positivamente e de forma consistente a aprendizagem e o futuro dos estudantes. Quer um exemplo disso? O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, não teria se tornado realidade sem o seu antecessor, o Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. Isso também vale para o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Se o seu precursor, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, tivesse sido descontinuado, não teríamos hoje esse índice tão importante para a avaliação da educação. Transição política educacional. Que ano difícil, de grandes desafios. Pensar em continuidade nas políticas públicas efetivadas em um município é sinônimo de sucesso para uma cidade, uma região, um estado ou um país inteiro. Acreditar e dar continuidade aos serviços prestados garantem uma educação de qualidade. Os grandes planos e metas das iniciativas que ocorrem em regime de colaboração e que beneficiam tantos estudantes brasileiros só se tornarão realidade se houver atendimento às leis, organização prévia e liderança. A continuidade dos programas e projetos dependem do comprometimento de cada profissional envolvido, que, imbuídos de espírito cívico, devem se organizar e planejar esse importante momento de transição. Assim, não deixarão que as conveniências político-partidárias tenham mais força que o propósito de conquistarmos, passo a passo, uma educação com maior qualidade. Neste momento de transição política, mais do que nunca é preciso que nós, gestores educacionais, estejamos abertos a uma gestão horizontalizada, onde a colaboração é o eixo norteador. E isso nos faz aprender e trabalhar sempre em rede. Também, para os nossos sucessores, será muito importante a manutenção desse ADE como iniciativa de reforços liderados pelos diferentes participantes. A qualidade da transição desse governo depende de cada um de nós. A continuidade das ações realizadas em regime de colaboração também. Convidamos cada um de vocês para assumir esse compromisso e fazer o seu melhor. Vamos juntos? Professor Ricardo, queria já aproveitar para convidá-lo para trazer a sua fala para nós. E eu acho que a grande provocação é essa: vamos juntos, né? O que nós, como profissionais da área de educação, né, como gestores, como responsáveis por pensar essa transição, que nós podemos, como nós devemos agir, né, e como devemos nos posicionar nesse momento. Então, é com esse convite à reflexão que eu trago aqui a palavra, abro aqui a palavra para que possa compartilhar conosco. Bom dia, Elisiane, bom dia, Humberto, bom dia a todos os participantes. É um grande prazer estar aqui com vocês, uma honra mesmo estar nessa conversa, nesse webinar tão importante que vocês do Instituto Positivo estão promovendo. Uma coisa que a Elisiane não falou quando me apresentou foi que eu tive na política durante 8 anos, eu fui candidato ao Senado,
eu fui vereador da cidade de São Paulo, fui candidato a prefeito e participei de 3 campanhas presidenciais na coordenação da campanha presidencial. Então, além de toda a minha experiência no mundo privado, no mundo acadêmico, eu também tenho a experiência de estado sentado onde vocês estão hoje, gestores de educação, também como um agente público, né? Bom, eu vou começar a minha conversa indo um pouco longe, e vocês daqui a pouco vão perguntar onde é que o Ricardo está vindo, né? Mas vai ficar um pouco claro. Exatamente hoje, 5 de outubro, está ocorrendo o aniversário do falecimento de Václav Havel, né? Ele faleceu em 2011. E Václav Havel foi talvez um dos homens públicos mais controvertidos, porque ele era ator, dramaturgo, roteirista, e fazia uma forte oposição à dominação soviética na Tchecoslováquia. E quando veio a Revolução de Veludo, ele, na transição, depois da queda do Muro de Berlim, ele foi alçado, de repente, à presidência do país, né, numa turbulência terrível, e teve que fazer essa transição do regime comunista para o regime democrático. E ele depois foi reeleito, e depois, mais tarde, reeleito mais uma vez. Mas por que eu estou falando no Václav Havel? Václav Havel, por ser um intelectual e que fazia oposição sistemática ao regime comunista, quando ele assume o poder, ele se vê na situação daqueles que ele criticava. E ele recebeu um prêmio da coroa dinamarquesa em 28 de 1991, The Sunning Prize é o nome do prêmio. E por ocasião do recebimento desse prêmio, ele profere um discurso. E olha, eu já li muito sobre política, nós estamos com uma sumidade aqui hoje, que é o Humberto Dantas, né? Mas poucas vezes eu vi uma síntese tão bela que o Václav Havel faz nesse discurso sobre os desafios do homem público ou da mulher pública, né? Ele fala, basicamente, que existem 3 razões pelas quais as pessoas entram na política, né? Uma é a razão ideológica, né? Que é uma bela razão, né? A vontade de contribuir para transformar o mundo, tornar a sociedade melhor, oferecer um alívio às aspirações das pessoas mais vulneráveis e assim por diante. A outra seria existencial, né? A necessidade intrínseca que todos nós, como pessoas, temos de deixar um legado, né? Deixar um legado para o mundo, seja através da nossa profissão, seja através da nossa educação na família, seja através da nossa militância na sociedade civil. Há um desejo, né, de deixar um legado. E esse desejo também está muito ligado à própria autoafirmação das nossas vidas. Por que nós estamos aqui? Por que nós vivemos aqui? Qual é a dádiva recebida dessa sociedade? Como devo retribuir? E, por último, ele fala dos privilégios, né? O lugar do poder é um lugar de privilégios. E o discurso é incrível, porque ele começa dizendo, bom, os privilégios existem, não é de graça. Eles existem porque faz sentido. Se um homem de Estado, uma mulher de Estado precisa participar de uma discussão no parlamento, não ficar sentado 2 horas num consultório de dentista se ele tem uma urgência dentária. Então, faz sentido ter acesso a um serviço especial para que ele otimize o seu tempo. E aí ele fala do motorista particular, que não faz sentido quando
um prefeito, ou um presidente, ou um governador precisam atender uma reunião, atender a população, ficar parado no trânsito, ou pegando o transporte público, e ele vai trazendo uma série de exemplos de que o privilégio do poder muitas vezes está muito ligado à funcionalidade. Só que, na medida que ele vai evoluindo nesse discurso, ele começa a dizer que, na experiência pessoal dele, e eu posso atestar isso porque eu fui vereador, né, os privilégios vão, de uma certa forma, reforçando o próprio ego das pessoas que estão no poder. E esse reforço de ego que os privilégios vão trazendo, vão descolando as pessoas das suas razões originais pelas quais elas entraram na política, né? Seja o desejo existencial de ajudar o mundo, seja o ideológico, os valores que levaram a pessoa à política. E ele coloca uma coisa que é assim, lapidar nesse discurso. Ele diz: não são quaisquer pessoas que podem exercer a política. Né? Nós já ouvimos isso antes, tem uma grande pensadora política, Hannah Arendt, que no seu livro A Condição Humana fala sobre amor mundi, né? Que é uma espécie de desapego que as pessoas têm quando se dedicam ao público. Ela, inclusive, fala numa frase que louvar o Criador é importante, mas amar a criatura é mais importante ainda. Né? E não há como se fazer alguma coisa relevante na política se não houver o desprendimento desse amor pelo outro, pela sociedade e assim por diante. Nós já ouvimos isso antes, mas o que o Václav Havel traz nesse discurso é que a política não é para qualquer pessoa. Né? Ele, como intelectual, ele faz esse discurso, ele se julga no processo desse discurso, dizendo onde eu sofri tentações, por que eu sofri tentações e como é que eu resisti a essas tentações. Depois de um outro discurso em Nova York, mas essa é outra história, ele fala de uma crise existencial enorme que ele teve entre um desagravo que precisava ser feito em relação às pessoas que participaram do regime anterior e a necessidade de atuar dentro da égide dos direitos humanos e tal. Então ele mesmo se coloca nessa questão. E aí ele diz que a política ela é para pessoas modestas, que não se iludem e que têm capacidade de discernimento. E ele diz: pessoas vigilantes, sensíveis à ambiguidade da promessa existencial e da autoafirmação que vem com a política. E é assim que eu queria abrir a nossa conversa. Né? Exercer a política, ser gestor político, exige das pessoas um enorme desprendimento. Né? Porque discernimento para julgar as próprias ações depende de valores, depende de propósito. Se eu sei se eu estou fazendo uma coisa certa ou errada, é porque eu tenho um conjunto de valores e propósitos que me permitem analisar se estou agindo de forma coerente ou não. Portanto, quando o Václav Havel diz que a política não é para qualquer um, que a política exige discernimento, desapego, ele está dizendo, em outras palavras, a política precisa ser exercida por pessoas que têm valor, que têm valores e propósitos, porque no momento do paradoxo, da dificuldade da decisão, são os valores e propósitos que vão determinar qual é a decisão que eu estou tomando. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da integridade. Mas não vou falar da integridade sob o ponto de vista moral, etc. Eu vou falar da integridade a partir de uma definição muito feliz que o Mário Sérgio Cortella, que aliás é paranaense, né,
ele faz. Ele diz que não basta pensar eticamente, né? O comportamento íntegro, ele depende da harmonia entre três dimensões, né? Do querer, do poder e do querer, do poder e do dever, né? Ele fala dessas três dimensões, que é a dimensão intelectual, a dimensão afetiva e a dimensão da vontade, né? Se você quer e não pode e deve, você tem um problema ético. Se você pode e não quer e deve, você também tem um problema ético, né? Se você deve e não quer e pode, assim por diante, se qualquer uma dessas dimensões estiver em desarmonia, você tem um problema ético e, portanto, há uma dificuldade de uma ação íntegra. Então, é fundamental que a ação íntegra esteja harmonizada entre o que você quer, o que você pode, o que você deve, né? Como gestor público, nós vemos isso o tempo todo. O que eu quero não é necessariamente o que eu devo, o que eu posso e devo não é o que eu quero, o que eu não devo, eu posso e às vezes quero, né? Então, a integridade na política não é uma qualidade intrínseca das pessoas. Eu posso dizer, eu sou ético porque eu tenho valores, mas eu posso não me comportar eticamente. Todos nós que dirigimos nos trânsitos das grandes cidades conhecemos essa questão. Todos nós somos a favor da direção defensiva, até que uma moto nos corta na frente ou bate no nosso espelho. Naquele momento, todos os nossos valores desaparecem e a gente tem uma postura vingativa, xinga ou qualquer coisa assim. Então, não basta o valor ético. O que é necessário, principalmente na ação pública, é a integridade. A integridade não é dada. Ela é testada a cada situação. A cada momento em que eu tenho um dilema, o paradoxo do governo, da decisão pública, eu sou testado na minha integridade. Por isso que é tão importante termos valores e propósitos, termos a modéstia e a humildade e a consciência plena do porquê que nós estamos aqui no serviço público e porquê que nós atuamos aqui no serviço público. Então, o gestor, por dever constitucional, ele deve agir de forma legal, impessoal, moral, com transparência e com eficácia. Isso está na Constituição, né? Agora, para que o gestor possa fazer isso, ele, antes de mais nada, precisa exercitar a integridade. E aí nós vamos para o tema do nosso debate. Nós estamos num momento de transição política. E o grande paradoxo da política é que o interesse de curto prazo determinado pelas eleições conflita com o interesse de médio e longo prazo da sociedade, né? Nós temos uma função no processo eleitoral democrático, que é expor as ideias, debater as ideias e discutir com a população os programas de governo, mas nós temos um governo. E o papel do governo é fazer cumprir a gestão pública, gerenciar os recursos, como nós vimos aqui, de forma eficiente, etc. E se nós não fizermos isso, ou mesmo fazendo isso, nós temos a supervisão do Estado. Isso. A lógica que orienta as eleições é diferente da lógica que orienta o governo. Porque enquanto a lógica eleitoral é o da disputa, é o de ganhar, é o de se impor, é o da competição, e nós sabemos que nas eleições muitas vezes as pessoas enlouquecem. A lógica de governo
ela não é binária. Na eleição, a lógica é binária. Ou eu ou ele. Eu ganhando, ele fora, e assim por diante. Então as polarizações são exacerbadas. Mas a lógica do governo é outra. A lógica do governo é sistêmica, é integradora. Né? Por que ela é integradora? Porque um bom governo é aquele que melhor responde aos anseios da sociedade, do conjunto da sociedade, que dá materialidade aos anseios do conjunto da sociedade. Então, agir na transição de um governo para outro, de forma eleitoral, comprometendo os ganhos acumulados, como nós acabamos de ver nesse vídeo, os ganhos acumulados de gestões anteriores, é absolutamente deletério. Porque traz para dentro do governo uma lógica que é uma lógica eleitoral e que é pontual, ocorre de 4 em 4 anos, no caso de vocês, gestores municipais, e a cada 2 anos eleições aí majoritárias para a presidência da República e assim por diante. Então, uma grande dificuldade que a paixão política coloca é a oposição entre a urgência do curto prazo de acesso ao poder e a demanda de pensamento sistêmico para gerir governo uma vez no poder. E esse discernimento de separar as coisas é fundamental. Né? Quando nós temos um programa de governo, nós temos que entender que não é um programa de governo a revelia da sociedade. É um programa de governo de um partido. Esse programa de governo deveria estar dialogando com as aspirações do conjunto da sociedade e, uma vez eleito, o gestor deve integrar esse programa de governo eleitoral a uma dinâmica de governo de fato. Bom, então, conforme eu estava falando, né, a lógica de governar é diferente da lógica de chegar ao poder. E se a lógica de chegar ao poder ela não exige a integridade da forma com que nós falamos aqui, porque é uma disputa, é uma competição, governar exige total integridade. Né? E aí eu queria entrar na questão específica do gestor de educação. Nós podemos falar muito sobre educação, mas a coisa mais importante sobre educação é que a educação consolida os fundamentos de uma dada sociedade. E a educação é necessariamente um processo de longo prazo. A educação, ela ocorre muitas vezes em processos geracionais. E ela também está sujeita a mudanças nos costumes, na moral da sociedade, na tecnologia e assim por diante. Mas o fato é que cidadãos são constituídos a partir da educação. É a educação que fundamenta o exercício de cada um de nós na sociedade. Então, se há uma gestão, uma política pública que deve ter o maior cuidado e a maior parcimônia em sua interrupção ou sua modificação, é a educação. Porque a educação, ela representa o próprio poder evolutivo de uma sociedade, a forma de ser e estar numa dada sociedade. E vocês, gestores públicos, têm essa responsabilidade. Vocês, gestores de educação, secretários de educação, vocês têm essa responsabilidade. Pode haver uma alternância de poder, mas o compromisso que a sociedade tem com a educação de qualidade não pode ser interrompida. Não pode ser interrompida. Se houve desvios na gestão anterior, que sejam corrigidas, mas todos os méritos devem ser reconhecidos. Vocês que estão em arranjos municipais de desenvolvimento educacional, têm trocado entre si os desafios da educação. Cada município tem uma realidade, tem um acesso aos fundos do Fundeb, tem seus recursos, mas o fato é que os arranjos propiciam que vocês, como a professora nos disse no vídeo, que vocês atuem em rede,
E ao atuarem em rede, vocês necessariamente atuam com uma visão sistêmica e transpartidária. Porque vocês têm bons exemplos de todos os seus colegas em outros municípios e maus exemplos também. E vocês sabem, porque vivem isso todo dia, que os bons e os maus exemplos não estão dependendo dos partidos políticos, né? Estão dependendo da qualidade da gestão pública e dos gestores que estão operando a gestão pública. Portanto, assim como a política não é para qualquer um, segundo Václav Havel, e a política pressupõe um desapego muito grande, não é menos verdade que o gestor de educação tem um compromisso ainda maior com a integridade da gestão pública em função da responsabilidade de longuíssimo prazo que o gestor público de educação tem com a sociedade. Então, não é por outra razão pela qual o Instituto Positivo está criando esse debate, que, aliás, não é comum. Não é comum esse tipo de debate que nós estamos tendo, porque o Instituto Positivo está falando a partir de uma visão de Estado, né? Uma visão de políticas governamentais que tornam o Estado, o país, lugares melhores para se viver. Então, olhar para a responsabilidade do gestor educacional nessa transição, reconhecer o papel particular que ele tem, reconhecer os desafios de integridade que ele é submetido toda vez e dar apoio ao gestor educacional para que ele possa fazer essa travessia, é uma responsabilidade de todos nós na sociedade e, em específico, do Instituto Positivo através dos arranjos de desenvolvimento educacional. Eu queria finalizar falando duas coisas. Os próximos governos municipais e, fundamentalmente, os gestores educacionais terão que lidar com duas questões que todas as gestões anteriores jamais lidaram. Uma são os efeitos deletérios que a pandemia teve sobre a educação, né? Nós podemos dizer até que 2020 foi um ano perdido na vida das milhões de crianças que não puderam ir à escola. E não estamos falando de perda cronológica, nós estamos falando de perda em sociabilidade, perda em termos de maturidade, perdas em termos de cognição. Nós estamos falando de um passivo que a pandemia trouxe para as nossas crianças, para os nossos estudantes em geral, enorme. E vocês estarão delegando a gestão para um próximo governo que terá esse desafio. E esse desafio é maior do que todos nós, porque foi global. Então, a responsabilidade que o gestor educacional tem no momento de passar a gestão com o máximo de informações, com o máximo de ferramentas, para que o novo gestor possa diminuir os impactos desse passivo, é um desafio que nenhuma geração de gestores educacionais jamais teve antes. E ela é muito grande. Se vocês continuarem na gestão, vocês enfrentarão essa nova realidade e precisarão socorrer, como nós vimos na cartilha agora, de várias contribuições para poderem fazer jus a esse desafio particular, mas não menos deletério e devastador que foi a pandemia. O segundo grande desafio que vocês têm é o novo Fundeb, né? E a necessidade de continuar implantando o processo de educação de qualidade. Vocês já devem conhecer o Educação Já, do Todos pela Educação. O Educação Já, ela traz elementos para se lidar com a questão da pandemia e como implementar políticas de educação a partir dessa nova realidade do Fundeb e como a cartilha que nós vimos aqui, vão ser subsídios muito importantes. Então, eu gostaria de encerrar dizendo que a responsabilidade de todos nós, cidadãos brasileiros, nesse momento, é fazer com que todas as perdas ocasionadas pela pandemia
sejam minimizadas através das mudanças comportamentais que estão ocorrendo no mundo, mas também através do máximo de colaboração com os nossos pares na gestão pública e no governo. E a segunda questão absolutamente fundamental é que os gestores públicos não são quaisquer gestores. A sociedade precisa respeitá-los. Não vamos nunca esquecer que o professor é o elo público mais próximo da população. O professor é o único professor do município e do estado, são os únicos a terem um vínculo contínuo e permanente com as famílias o tempo todo. Não há gestor público que tenha esse nível de comprometimento e envolvimento com a população. Portanto, os gestores públicos são uma categoria da qual todos nós dependemos. E quando vocês forem fazer a transição, pensem que o próximo gestor público, se não forem vocês, vai ter essas responsabilidades. E nós devemos ajudá-lo, independentemente da nossa coloração política, do nosso posicionamento no governo anterior ou das nossas expectativas em relação a governos futuros. Então, eu queria agradecer, vamos ter algumas perguntas. E muito obrigado. Professor Ricardo, muito obrigada pela sua explanação. De fato, uma das preocupações que nós temos não é apenas instrumentalizar, né, com instrumentos de registros e outras informações, né, que são fundamentais também, mas mais do que isso é fazer realmente uma discussão sobre a postura de cada um, né, e essa questão de discussão de legado, né, de responsabilidade. E o professor trouxe isso de uma forma muito clara, né? Antes de mais nada, a gente precisa refletir, né, e observar o ambiente que nós estamos e as possibilidades que nós temos, né? E aí, a partir dessa questão, eu vou trazer duas perguntas, né? A primeira delas, professor, é o seguinte: a gente tem aqui, participando conosco, líderes de arranjos, de consórcios, né, de fóruns, de iniciativas que atuam em colaboração. E aí a pergunta é a seguinte: o professor disse, olha, a integridade ela é testada a todo momento, né, e aí falou naquele tripé fundamental para que seja possível colocar, né, de fato, viabilizar de fato a atuação, vendo, né, observando a sua possibilidade de fazer uma transformação de fato lá na ponta. Então, voltando para aquele tripé. Então, a pergunta é a seguinte: pensando que esses gestores estão atuando em regime de colaboração e que eles podem querer, eles sabem que devem, mas e quando eles não podem? Né? Como que, por qualquer dificuldade que eles tenham na sua região, então eles sabem que eles querem, eles sabem que devem, mas eles não podem. Qual seria uma alternativa, então, dentro de um contexto difícil, às vezes, que eles podem estar vivendo, para viabilizar uma transição de melhor qualidade na área de educação? E aí, segundo, a Wanda trouxe uma pergunta bastante interessante. Ela disse o seguinte: olha, o poder corrompe. O descolamento da proposta inicial é inevitável? Então, pessoas modestas podem sobreviver no atual cenário político? Né? E aí ela emenda um pouquinho depois: por favor, cite alguns aspectos que vê como positivo no cenário político atual para a melhoria do processo educacional. Eu sei que são vários aspectos, mas vamos lá. Bom, voltando à primeira questão, né? Se é um cargo nomeado e a pessoa, o gestor público, não pode, porque a orientação do seu chefe, do prefeito, não é compatível com aquilo que ele acredita, quer e se pretendeu, ele pode simplesmente declinar. Né? E aí é aquele terceiro aspecto da motivação que o Václav Havel descreveu, que é dos privilégios. Claro que declinar de um posto público é muito difícil, mas se ele for comprometer a integridade, é isso que deve ser feito. Se for um funcionário de carreira, e muitas vezes é o caso,
né, e ele não puder, porque a orientação daquele governo entra em contradição com aquilo que ele acredita que deveria poder, existem muitos mecanismos, né? Desde mecanismos ligados à própria ciência, né? As evidências do porquê que fazer daquela forma é melhor e recorrer a organizações da sociedade civil, por exemplo, como vocês, que podem balizar essa opinião cientificamente e criar um ambiente de diálogo onde os argumentos robustos e fortalecidos possam se impor à política, né? Ou organizar fóruns, né, que gradativamente vão colocando a questão da dificuldade em evidência para que ela possa ser tratada. Lembra dos princípios constitucionais, dos deveres do gestor público? Um deles é publicidade, transparência. Cada vez mais recorrer à transparência para que um dado ponto de vista possa ser empoderado ou criticado, né? Ser gestor público, seja por eleição, seja por nomeação, não é tarefa fácil. Nós não estamos falando de uma coisa linear, nós não estamos falando de alguma coisa onde as vontades individuais se impõem, nós estamos falando de um processo dialético, dialógico, permanente, e que depende de uma profunda compreensão do porquê eu estou no poder, o que eu quero, o que eu devo, o que eu posso e até onde eu posso ir, que foram as questões colocadas pelo Václav Havel. Em relação às questões da Wanda, né, existe um axioma na política, principalmente aqueles que tiveram algum poder político, o Huberto pode comentar um pouco sobre isso, é o seguinte, que a tua liberdade na política está na razão inversa do quanto você utiliza o poder para os seus interesses próprios. Tá? Quanto mais desapego ao poder que você tem, maior o seu poder e a liberdade de agir. O grande problema, como o Václav Havel colocou tão bem, é que o poder vai te descolando de você mesmo. Eu, quando fui vereador na Câmara de São Paulo, os guardas municipais batiam continência para nós, vereadores, como se nós fôssemos autoridade. Não, eu dizia para eles, não façam isso, você não tem que bater como nós não somos autoridade, né? E eles, não, é nossa obrigação respeitar. Aquela coisa que todo o Brasil sabe de chamar as pessoas públicas de Vossa Excelência. O fato é que os privilégios em torno dos gestores e dos políticos, principalmente, acabam criando um certo complexo de aristocracia. E o político começa a se sentir um aristocrata. E o que corrompe não é exatamente o poder, mas é a incapacidade que o indivíduo tem de discernir qual é o privilégio necessário e funcional e qual é o privilégio que se constitui como abuso de poder. Então, de novo, a questão está na formação das pessoas e o caráter das pessoas que exercem a política. Nós temos montes de mecanismos de controle, a CGU, leis, anticorrupção, bom, tem várias coisas aí. Nada disso impedirá desvios se a motivação essencial e a capacidade de cognição que as pessoas que estão na política tiverem para poder exercer a integridade a cada momento. Então, eu posso até dizer para a Wanda, essa não é uma boa notícia, que o desvio da função política é uma sombra que persegue todos que estão no espaço público. E essa sombra só poderá ser diminuída, eliminada, quanto mais luz e transparência a gente der para a nossa gestão e quanto mais desapego a gente tiver pelo poder. Só utilizá-lo funcionalmente em nome da melhor eficiência da gestão pública. Excelente, professor, excelente. Eu quero só finalizar com a última pergunta que chegou para a gente aqui, sobre o Brasil não ter um sistema nacional de educação.
Nós temos um sistema, por exemplo, único de saúde, temos na assistência social, recentemente aprovamos na área da segurança pública, mas na educação esse ainda é um desafio. Existem várias instituições trabalhando para isso, começa a tramitar na Câmara dos Deputados, também no Senado uma proposta de lei nesse sentido, mas, na sua opinião, a ausência de instâncias de governança entre os 3 níveis da federação, né, os municípios, os estados e a federação, podem ser um fator que contribui para a fragilização, por exemplo, dos processos de transição política? Qual a sua visão? Bom, nós temos o Plano Nacional de Educação, né, e nós temos vários processos nacionais, né, o IDEB, enfim, né, nós temos vários processos nacionais. O quanto esses processos, o Plano Nacional de Educação e os processos educacionais estão retroalimentando a competência dos gestores e dos municípios é a discussão. Nessa última publicação do Todos pela Educação, nós vemos que 23% dos municípios brasileiros puderam efetivamente melhorar a qualidade, 23% não conseguiram melhorar a qualidade da sua educação, mas nós tivemos um número significativo de municípios, em torno de 10%, 15%, que melhoraram em muito. Então, é possível o município fazer muito mais pela educação. Nós estamos vivendo um pacto federativo às avessas. Os municípios deveriam ser o ente federativo de maior autonomia na Constituinte de 88. Só que a Constituinte de 88 transferiu várias obrigações para o município e não transferiu os recursos necessários para isso. E proibiu os municípios de gerarem renda própria, melhor, impostos, né? Porque taxas os municípios podem criar. Então, evidentemente, a dependência dos recursos nacionais criam muitas dificuldades para os municípios, porque para que eles possam ter mais recursos, eles precisam recorrer ao governo do estado, precisam recorrer ao governo central, e muitas vezes a relação política do prefeito com o estado ou mesmo com o governo pode não ser a melhor, o que faz com que o prefeito fique muitas vezes com o pires na mão. Então, eu acho que a principal questão do Pacto Federativo, e no Instituto Democracia e Sustentabilidade que eu presido, a gente vem fazendo vários seminários sobre isso, a principal questão do Pacto Federativo é que os municípios precisam ter a capacidade de gerar receita proporcionalmente às obrigações que vêm assumindo, fundamentalmente em saúde e educação. Então, eu não vejo, a princípio, a questão do Pacto Federativo como ruim para os municípios. O que eu vejo é a política fiscal decorrente da Constituinte de 88 e que o governo sempre está à beira de fazer reformas e não faz porque não quer perder receita, o governo federal. Essa é a questão fundamental. Se os municípios tivessem mais recursos, como muitas vezes nós vemos os municípios que têm acesso a recursos, por exemplo, como de royalties, tiverem uma boa gestão desses recursos, a política educacional está no município é um benefício e não um prejuízo. Claro, de acordo com o Plano Nacional de Educação. Ótimo. Professor Ricardo, o senhor acho que instigou bastante, nós temos outras perguntas, temos contribuições aqui no chat da Carla, da professora Beth, mas em função do tempo aqui a gente vai passar já a palavra para o professor Humberto, e aí se sobrar tempo a gente volta a debater, mas essa sua principal provocação, né, sobre a gente balizar as nossas tomadas de decisões, os nossos valores, né, pensando mesmo na questão do legado, né, da importância da gente ter uma reflexão sobre o nosso papel enquanto gestor nessa posição, né, como um representante de Estado mesmo, né, e isso é fundamental para que a gente possa agora fazer o link com a fala do professor Humberto Dantas, né, cientista político, que acompanha de perto muitas eleições municipais. A gente sabe o quanto que a eleição municipal em algumas regiões do Brasil, em especial nos pequenos municípios, ela é muito acirrada. Esse ano é um ano de particular em si, porque a gente teve uma alteração, né, na agenda, né, no processo de transição, né, professora? A gente sabe que o tempo se reduziu por conta da postergação da data do pleito,
E um dos grandes pontos que o professor sempre coloca é que o pleito eleitoral, muitas vezes, apesar de ser visto como um processo que fragiliza, né, a continuidade das políticas públicas, dependendo de como é que as coisas acontecerem lá na ponta, de fato, ele é um marco para a nossa democracia, né? E, de fato, ele representa, a escolha desses próximos governantes, representa a confiança da sociedade naquelas propostas de governo, naquelas transformações que esse grupo vem trazendo, né? Isso se a gente tiver, né, um processo de mudança eleitoral. Se tiver reeleição, de novo, é uma continuidade da confiança naqueles que chegaram, né? E aí, professor, acho que o grande ponto que a gente gostaria aqui de discutir contigo é como que esses gestores devem atuar, né? Quem está aqui nos ouvindo, está pensando lá no seu dia a dia, na sua ponta, né? No trabalho que vai ter que desempenhar antes e após o pleito eleitoral, que trouxesse mais reflexões para nós sobre essa questão concreta, né? Da transição, né? Então, contigo, professor. Muito bom, Elisiane, obrigado. Cumprimentar todas e todos que aqui estão conosco, agradecer a oportunidade de poder ter ouvido essa fala do Ricardo, que acho que foi extremamente inspiradora, né? Trouxe aí a história do Ravel, que é uma figura extremamente interessante de ser observada. Acho que sempre bom ouvi-lo, Ricardo. Obrigado aí por essa oportunidade tão bacana da gente poder estar juntos aqui, da gente poder refletir a respeito desses aspectos fundamentais. Assim. Te ouvir sempre aprender muita coisa legal. Assim. Obrigado. Bom, pessoal, eu sou, como fui apresentado aí, eu sou cientista político, né? Eu sou cientista social, mestre e doutor em ciência política. Eu não sou exatamente um advogado eleitoral e entendo muito pouco de direito público e administrativo, mas entendo alguma coisa de município, entendo alguma coisa de cidade, vivi muito intensamente alguns municípios, fiz minha tese de doutorado sobre municípios, fiz campanha eleitoral em 2008 em mais de 30 cidades, assim, trabalhei num escritório que era responsável por mais de 30 campanhas a prefeito, enfim, conheço bastante a lógica teórica, mas acadêmica da lógica municipal, que é rara na ciência política, ainda precisa avançar muito, mas também conheço a parte prática, fui servidor público municipal aqui em São Paulo em tempos recentes, enfim, gosto bastante dessa temática dos municípios. Eu queria destacar 2 pontos iniciais aqui para começar. Primeiro, dizer da importância, eu estava contando aqui no começo, nós tínhamos a gente estava aqui em 45 pessoas, eu estava olhando ali para os 40 participantes que estão aqui conosco, das diversas cidades, das mais diferentes realidades, e contei 35 mulheres. Eu acho que isso é emblemático, é importante, é extremamente relevante, né? Acho que a gente precisa sempre valorizar e lembrar da importância de aspectos preconizados pela ONU, e o Brasil é signatário disso, do quanto que a gente tem de desafios, e esses desafios ainda nos incomodam muito na realidade política brasileira, que é a inspiração, o trazer, a inclusão da mulher no ambiente político / administrativo. Eu sempre vou tratar como político, ser secretário é ser político, nós não temos que nos envergonhar dessa palavra em instante nenhum, por mais que, obviamente, ser secretário traga responsabilidades administrativas maiores do que, por exemplo, ser parlamentar. Isso Weber fala desde o fim do século XIX. Né? Existe o agente da responsabilidade no mundo político e o agente da convicção. O parlamentar é o da convicção. O servidor estatutário é o agente da responsabilidade. O secretário, o prefeito, enfim, está nesse meio. Está entre a convicção e a responsabilidade. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui para começar, a fala do Ricardo que, dentre as várias coisas que ele colocou que me chamou muito a atenção, assim, é essa história da política para pessoas modestas. Eu tenho para mim, e aí claro que isso é uma provocação, que o poder ele não corrompe. O poder ele apenas desnuda. Né? Porque existe muita gente que conquista poder
para a qual é ofertada poder, que chega ao poder e que se torna e que se mantém incorrompível. Né? O poder, na minha modesta opinião, é apenas uma forma de... Né? Minha avó falava isso. Quer saber do caráter de uma pessoa, lhe dê poder. E tem muita gente que se mantém em linha reta. Então, eu gosto dessa provocação e eu gosto desse debate. Assim, me sinto sempre muito provocado por esse debate. E vou dizer uma coisa aqui absolutamente fundamental. Pelo CLP, eu tenho, nos últimos anos, trabalhado com muitas prefeituras, com muitos prefeitos de muitos partidos. E sempre digo para eles, o que vocês vão fazer no período de transição? E as coisas que mais aparecem são, vou descansar, porque a eleição é dura, vou descansar um pouco, vou tentar tirar uns poucos dias, vou montar meu time, vou montar minha equipe, vou atender politicamente quem me apoiou para ver como que a gente consegue formar o governo, né? Vou estudar um pouco, vou me inteirar de algumas coisas que talvez faltem, vou revisar meu plano. Tudo isso é fundamental, tudo isso é essencial, essencial. Mas eu costumo sempre deixar uma sugestão que eu acho que não precisa se restringir aos prefeitos, prefeitas, vices, eleitos, eleitas, tampouco aos vereadores, vereadoras, eleitos, eleitas. Eu acho que pode também caber muito bem a realidade de quem tem uma Secretaria de Educação na mão, e isso é duríssimo. Comece urgentemente a fazer terapia. Se já faz, se mantenha dentro. E se sentir que precisa mais, aumente as sessões. Fica parecendo brincadeira, mas não é. E popularmente, no senso comum, poderia ficar parecendo que eu estou chamando alguém de maluco, de doido, louco, etc, etc. Terapia não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Portanto, essa é a primeira grande questão que me vem à cabeça quando a gente fala a política é para pessoas modestas. E os terapeutas servem para nos ajudar a nos mantermos minimamente equilibrados. Minimamente equilibrados. E nós precisamos desse equilíbrio. E o que não falta, né, a Wanda está colocando aqui, eu concordo plenamente, o que não falta é líder público com déficit terapêutico. Né? Então, fiquemos com isso na cabeça, porque isso ajuda muito a gente. Bom, aproveitar que o Ricardo trouxe o aniversário do Ravel, que seria hoje, enfim, ele é de 1936, né? 5 de outubro de 36, para lembrar uma outra data extremamente relevante para essa nossa discussão aqui. Não fosse essa pandemia, não fosse essa maluquice que a gente está vivendo, e as eleições teriam acontecido ontem. Olha que coisa interessante. Será que a gente parou para pensar nisso? A urna, em primeiro turno, era para ter sido aberta e fechada ontem. Ontem à noite, nós já conheceríamos os cerca de 57 mil vereadores brasileiras, e conheceríamos cerca de 5.500 e alguma coisa prefeitos. Que é uma eleição de primeiro turno, né? Uma eleição em turno único para avassaladora maioria das cidades. Aí as pessoas podem pensar assim, então era por isso que vocês estavam fazendo o evento de transição na segunda-feira depois da eleição. Olha, não é exatamente isso, porque querer conversar com quem participou de eleição na segunda-feira, depois do domingo da eleição, é o famoso pera um pouco, porque o mundo está de ressaca, né? Eleição da ressaca física, não estou nem falando em consumo de nada que as pessoas possam não gostar, e a gente não vai ficar incentivando aqui, mas estou falando da ressaca física, é cansativo, é alucinante fazer parte de uma eleição, né? E a gente sabe que não é exatamente na segunda-feira posterior ao domingo que a gente vai começar a falar disso. Mas tem um ponto aqui, então por que a gente vai falar de transição agora? Porque a transição é a menor transição da história recente da democracia brasileira por conta justamente da pandemia. O calendário de posse, de governo, etc, 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 foi praticamente mantido, né, com essa proposta de emenda constitucional que foi aprovada aí em junho/julho. Portanto, nós conheceremos prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras em 15 de novembro e as coisas continuam em janeiro. Aqueles 90 dias, praticamente, tradicionais para se pensar na vida, caem de maneira significativa e, portanto, se alguém está acostumado a usar o tempo de transição, vai ter que se acostumar a usar praticamente aí metade do tempo de transição. E isso é
extremamente importante. Existem 3 tipos de transição, pessoal, e não foge disso. Existe a transição em que você entrega o poder para você. Existe a transição em que você entrega o poder para um aliado, pelas mais diferentes razões, seja por rearranjos políticos, seja porque você se cansou e não quer mais continuar, seja porque o prefeito, a prefeita que tem o seu cargo na mão resolveu fazer de outro jeito, seja porque você já está numa fase de transição em que você substituiu alguém que saiu para ser candidato da Secretaria da Educação e você está fechando esse ciclo, né? E por mais que alguns queiram ficar, outros sabem que nem iam ficar mesmo. Enfim, então existe essa lógica do passar para um aliado e existe a lógica de passar o governo para um adversário. Falar disso agora é respeitar aspectos internos da cidade, internos dos grupos políticos, internos dos partidos políticos. Eu gosto mais de falar de grupo político em cidade do que em partido político em cidade. A gente tem 2, 3 grandes grupos políticos por cidade no Brasil, é assim que funciona. Os partidos políticos aí se misturam tanto nas coligações que a gente percebe que, em boa parte dos casos, eles são mais utilizados como instrumentos que legalmente exigem que sejam utilizados para candidatura do que propriamente algo que tenha uma sintonia ideológica nacional, que dialogue até mesmo com o diretório estadual. Raríssimos são os que conseguem dialogar com os diretórios nacionais, enfim. Mas esse é o grande ponto, né? Quer dizer, os grupos políticos se organizam, né? E isso pode representar, falar de transição agora, um respeito ao grupo político, mas também um respeito com os adversários políticos e também com um ecossistema gigantesco que, com todo o respeito, está menos preocupado com quem estará no poder e mais preocupado em como se exercerá o poder, no sentido, por exemplo, de uma série de políticas públicas. Então, os institutos empresariais, por exemplo, eles são suprapartidários, eles precisam se manter suprapartidários e eles têm preocupações com políticas públicas que, obviamente, não ignoram a existência da política da forma como ela é. Porque eu sou daquele tipo que critica muito quem diz assim, a gestão faz os bons resultados e a política faz os maus resultados. Não, não! A boa gestão existe quando existe também a boa política. Porque o agente político permite a boa política. Porque o bom agente político e o bom gestor público, aquela história de 2016, eu não sou político, eu sou gestor, isso é uma falácia. Isso é um assombro. Isso é um oportunismo à luz daquilo que nós fizemos com a nossa política, que foi demonizar a democracia. E isso tem que ter hora marcada para acabar, e isso é de um perigo assustador para as conquistas democráticas que nós fizemos nesse país. Então vamos lá, pessoal. Eu quero começar então, eu quero começar com uma provocação, mas acho que eu já estou provocando, né? Eu sou talvez um provocador nato, enfim. Não irresponsável, espero que não, mas eu gosto de provocações, acho provocar importante. O que te fez chegar até aqui hoje? O que te fez acordar e falar, puxa vida, eu tenho o evento, o compromisso, né, a agenda com o Instituto Positivo? O que te botou aqui hoje? Eu vou arriscar 3 respostas. E vou brincar com elas, tá? Vou falar delas de uma maneira assim, estereotipada, assim. Vou criar grandes tipos ideais, como diria o Weber. Primeiro é desespero. Tá acabando. Tá difícil, foi um ano duríssimo, e aí, bicho, qualquer coisa que me ajude vindo de um lugar no qual eu confio, eu tô dentro, porque eu preciso observar isso e alguma coisa há de me trazer aqui algumas respostas para as coisas que eu tenho na minha lista, no meu prato, na minha agenda, etc. Então, cara, tô desesperado, tô assustado, tô com um monte de coisa para fazer, tô precisando de resposta, vou lá. Segunda, curiosidade. Né? Você sabe da potência que isso aqui tem, né? E sabe que qualquer coisa nova pode trazer ideias, pode trazer soluções, etc, etc, etc. Então, desespero, curiosidade. E a terceira é inteligência. Né? Você tem conhecimento, inteligência, equilíbrio. Você sabe da importância de sair de casa
porque isso aqui é sair de casa, né? Quer dizer, por mais que a gente esteja no ambiente virtual e ele tem nos permitido muitas coisas, mas você está fora do seu ambiente específico, né, da gestão pública local, e você está indo para um ambiente onde as gestões públicas se encontram. Então, você sabe que precisa sair de casa para procurar soluções, para encontrar soluções. Você tem essa capacidade extraordinária de entender que em rede e fora da sua cidade você encontra, por vezes, respostas a coisas que vêm te incomodando há muito tempo, né? A gente tem falado muito isso para os eleitos, né? Para os prefeitos, para os vereadores, saia, né? Por mais que o senso comum pregue amanhã no jornal, prefeito vai passear em Brasília, prefeito vai passear na capital, etc, etc. A gente sabe que isso é sensacionalismo barato de última categoria, né? E a gente vai melhorar muito isso a partir do instante em que toda viagem que a gente fizer, a gente soltar um relatório público dizendo: fui viajar por isso e trouxe isso para a cidade. Seja no campo do recurso, seja no campo da política pública, seja no campo da parceria, seja no campo das ideias, seja no campo das respostas, né? Numa mesa, sentei com outros 5 secretários municipais de educação e trouxe essa resposta para alguma coisa que a gente não encontrava a resposta já há alguns meses, algumas semanas na nossa gestão. Então, agir em rede é agir com inteligência. Sair é fundamental. Sair é confiar na sua equipe. Sair é saber que quem fica no seu lugar é bom. E se quem fica no seu lugar é ruim, você tem 2 problemas. Ou você está engolindo gente ruim, e a gente sabe que na política, por vezes, isso acontece, ou o município não tem gente suficiente, potente, para fazer determinados trabalhos, ou você não tem capacidade de montar um bom time. E isso acontece. Por vezes, nós não somos o pacote completo que a gente imagina ou que imaginam que a gente seja. E a gente tem dificuldade. Montar a equipe é uma arte. É uma coisa duríssima e dificílima. Mas isso é muito importante. Agora, mistura tudo isso, né? Porque nada é puro, né? Então, um pouquinho de desespero, um pouquinho de curiosidade, um pouquinho de inteligência. Nessa inteligência, inclua o compromisso que você tem com essa rede e a gente vai entender minimamente por que a gente está aqui, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Então, um mix de tudo isso. E aí, é você. É só você que sabe o tamanho da importância da sua atitude de estar aqui, porque essa rede te ajudou, te ajuda e vai te ajudar nos mais significativos aspectos relacionados à gestão pública, né? Então, como que essa rede respondeu, responde e responderá pelos seus desafios? Como que você pode contribuir, né, para essa rede e ela contribuir com a sua carreira, por exemplo? O quanto você, a cada vez que foi num encontro, num chamado, numa atividade, numa reunião, numa ação, numa reflexão, numa pesquisa, respondendo a alguma coisa, o quanto você contribuiu para que isso existisse e o quanto que isso contribui e contribuiu para você chegar onde você chegou, né? Então, você é parte disso e isso é absolutamente fundamental para nós. Absolutamente fundamental para nós. Segundo ponto essencial, e aí dialogando até com umas perguntas que apareceram para o Ricardo. O arranjo federativo brasileiro é muito vertical. É muito vertical, né? Principalmente no que diz respeito a dinheiro. Então, os prefeitos que vão para Brasília passar o Pires, com o Pires na mão, buscando a facilidade dos deputados federais da região, junto aos ministérios, etc, etc, porque o país arrecada demais, o município arrecada pouco, aí transfere, aí vem tudo carimbado, aí a gente não tem liberdade, aí quando dão isenção de imposto, dão isenção dos impostos, chegam para nós, aí reduz a nossa arrecadação. Toda essa história vocês conhecem. Toda a história vocês conhecem. A quantidade de prestação de contas, a quantidade de burocracia, a quantidade de sistemas que vocês precisam preencher, tudo isso vocês conhecem. A pergunta, por que eu não junto tudo isso, né? O quanto é importante nós agirmos na horizontal. Porque eu acho impressionante, gente, a quantidade de prefeito que vai para Brasília chorar, porque esse é um modus operandi eterno. E muitos vão sozinhos. E muitos vão conversar com o meu deputado. Tanto que esse é um termo muito comum. Meu deputado,
não é seu, é nosso. E é regional. Um deputado dificilmente ganha uma eleição numa cidade só. Muitas cidades, singularmente, contribuem demais com a eleição de um deputado. Mas, sobretudo as pequenas, e elas são a imensa maioria, lembremos, né, 85% das cidades brasileiras são muito pequenas. Elas precisam aprender a jogar horizontalmente. E aí existem arranjos, existem consórcios, existe uma série de coisas fundamentais, mas juntar horizontalmente é significativamente relevante para que a gente haja em rede, encontre respostas juntos, saia fortalecido. Ah, mas é que o prefeito não quer que eu converse com o prefeito da cidade do lado, porque é adversário do grupo político, etc, etc, etc. Eu não estou falando de eleição, gente. Eu estou falando de ação horizontal em política pública. E é essencial conhecer o secretário de Educação da cidade do lado. Ah, mas o prefeito não quer. Limitação intelectual a gente lida trazendo contribuições intelectuais do tamanho da nossa capacidade de articulação política. Então, perceba, tá vendo como tudo é política? Se a melhor alternativa é criar redes e um prefeito, por exemplo, uma prefeita não quer, esse gesto de convencê-lo, convencê-la, é um gesto político. E você é um responsável político por isso. Você é um agente político responsável por isso. Então vamos lá, pessoal. Bom, feitas as minhas provocações iniciais, eu vou fechar aqui as minhas falas com alguns pontos que acho que são importantes e que a gente pensou aqui para dizer. Primeira coisa, vamos pensar o que é um governante, né? O resultado da confiança da sociedade nos agentes capazes de transformar direitos em políticas públicas. Isso é muito importante. Então, um governante é o resultado da confiança da sociedade num grupo, num agente, numa figura, numa chapa, enfim. A gente personifica muito a política no Brasil, isso ainda é um problema grave, mas de transformar direitos em políticas públicas. A grande questão, pessoal, é que muitas dessas políticas são políticas de Estado. E a gente precisa ter isso em mente. As políticas públicas de educação são políticas de Estado. Elas, por mais que possa faltar um sistema único de educação, e eu, sinceramente falando, cara, eu preferiria apostar na capacidade local do que ficar verticalizando, por mais que a gente tenha esse costume, por mais que a gente espere muito isso, mas as políticas são políticas de Estado. E eu estou entendendo políticas de Estado aqui como as ações perenes associadas ao atendimento aos direitos das pessoas. Esses governantes, nós governantes, vocês governantes, enfim, os governantes em geral são eleitos. E esses eleitos carregam três aspectos fundamentais. Eles carregam planos legalmente registrados na Justiça Eleitoral, de acordo com a lei das eleições dos anos 90, reformada em 2009, que obriga o sujeito a registrar um plano de governo no Tribunal Superior Eleitoral, no Divulga Can de Contas. Ah, Bertão, isso aí é para inglês ver, bota lá um PowerPoint qualquer, bota um PDF, tira umas fotos de uns gráficos. Oi? É para inglês ver? Eu sei que é. Eu não nasci ontem. Eu lembro de um candidato à presidência que foi discutir o plano de governo dele, colocou um caderno desse tamanho em cima da mesa, o jornalista foi lá, abriu, estava tudo em branco, era fake. Eu lembro dessa história. Eu lembro. Eu sei quem foi, inclusive. Não vou ficar citando nomes aqui, mas eu sei quem foi. Né? E aí, quando ele foi perguntado, não, porque está tudo na minha cabeça. Convicção demais estraga. A responsabilidade legal exige que você registre um plano de governo no Tribunal Superior Eleitoral. Se existe uma distância abissal entre o seu registro e o que você faz ou o que você mesmo planeja formalmente na forma, por exemplo, do PPA, com todo respeito, você está vivendo de dois desafios significativos. Um é amplo. Nem tudo que você promete, você convence o coletivo da política, Câmara dos Vereadores, sociedade. Nem sempre você convence. E isso é do jogo democrático. Ou, com todo respeito, você está promovendo o famoso estelionato intelectual. Você promete uma coisa e faz outra completamente diferente. Por quê? Dane-se, eu ganhei a eleição. Isso não tem nada de democrático. Isso é o pior jeito de enxergar a democracia.
Mas tem lá o plano, tem lá as promessas e tem lá as convicções. Pode somar tudo isso. Olha para todos os planos, para todas as promessas, para todas as convicções do mundo eleitoral e vê se isso entrou no plano de governo e se isso cabe na realidade. E vocês, no universo da educação, sabem mais do que todos da importância disso. Mais do que todos da importância disso. Segundo ponto fundamental aqui. Pessoal, os gestores são observados de perto. Por organismos de controle, por leis de transparência, em algumas cidades por conselhos gestores muito eficientes, muito bons do ponto de vista democrático, por mais que por vezes digam ou falem ou tratem ou critiquem aquilo que a gente não quer ouvir. E tudo isso tem um preço, pessoal. Eu me recordo uma vez de um aluno que me disse em sala de aula, um secretário estadual, que disse, putz, professor, quando eu recebi esse convite, por aquela razão que o Ricardo apontou de vaidade, do sujeito que acha que tem que deixar um legado, etc, 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 se ele for modesto, ótimo. Se ele se achar o último pavão do zoológico, a coisa vai ficar complicada. Mas quando esse cara recebeu essa notícia, ele falou assim, me divorciei, passei todos os meus bens para minha esposa, porque o Ministério Público é tão maluco que eu fiquei com medo de perder meus bens. Sério que você precisou fazer tudo isso, cara? Você fez por medo? Ou você fez porque você já entrou mal intencionado? Ou você fez porque você gosta de desrespeitar as leis e acha que você está acima delas? O que faz o sujeito fazer isso? Receber um convite, apresentar um divórcio, passar os bens todos para a ex-companheira e continuar vivendo com ela na cidade? Que loucura é essa? Ah, mas é porque o Ministério Público é muito convicto. Concordo. O Ministério Público tem sido apontado pelos prefeitos como a única coisa consensual entre eles em termos de dificuldade de compreensão. O Ministério Público e o Poder Judiciário no Brasil se arvoram significativamente mais do que deveriam. Mas eles são tão brasileiros quanto todos nós e são tão convictos quanto todos nós. E isso é extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Outro ponto importante. Os cidadãos têm o direito de mudar. Nós precisamos respeitar o desejo do cidadão que é legítimo de mudar os rumos de qualquer sociedade democrática. O que representa dizer, pessoal, que perder faz parte do jogo. Se o adversário político for só o adversário, na eleição que vem a gente está de volta. Se o adversário político for inimigo, isso significa guerra, e guerra faz vítimas que nem sempre estão sintonizadas com aquilo que a nossa responsabilidade, não a nossa convicção, precisam preconizar. E eu não posso fazer de vítima o cidadão afastado de uma política pública tão essencial quanto a educação. Isso significa dizer, pessoal, que as mudanças precisam ser tratadas com equilíbrio. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Pensem sobre isso. Vocês, quando estavam na escola, nós, todos, com diferentes idades aqui, estivemos na escola, aqueles que estiveram na escola pública, você se lembra, como estudante da escola pública, vamos pegar a parte que cabe às prefeituras. Vamos pegar a parte que cabe às prefeituras. Você se lembra, no ensino infantil e no ensino, e no Fundi 1, vamos ser legal, vamos levar até o Fundi 1. Você se lembra, no Fundi 1, de uma mudança de secretário de educação? Ah, lembro, meu pai virou secretário. Bom, aí fica fácil lembrar, né? Mas você lembra de um trauma como aluno comum que você passou numa transição? Porque não pode ter passado, cara. O que representa dizer, cara, as pessoas passam, as políticas públicas continuam e precisam continuar. Então essas armadilhas do tipo, ah, não deixou dinheiro para merenda, não deixou uniforme, não deixou isso, não deixou... Que loucura é essa? Que maluquice é essa? Você faz isso por causa de um inimigo? Não, cara, não, você está sendo mais do mesmo, você está sendo igual a todos. Então a gente precisa pensar nessa lógica de transição responsável. Tem um monte de documento, ó. Instituto Votorantim tem documento sobre transição. Tribunal de Contas da União tem documento sobre transição. Sebrae tem documento sobre transição. Tem um monte de documentos importantíssimos sobre como fazer uma boa transição. Então vamos lá.
Ponto número 1. Dane-se o passado quando o assunto é transição. Não, professor, porque você não sabe como eu recebi isso aqui. Recebi isso aqui sem computador, roubaram os HDs todos. Eu conheço casos de transição, gente, que até cobra na gaveta tinha para matar o prefeito. O prefeito abriu a gaveta e tinha uma cobra. Parecia aquelas latas do Silvio Santos, lembra daqueles programas de criança que abria, a cobra pulava? Só que era uma cobra de verdade, não era uma cobra de papelão com um monte de confete. Até isso existe. Chave some. Tudo acontece. Para que ser isso? O que isso significa? Então, esquece do passado. Se você recebeu assim, a melhor coisa quando nós somos destratados é fazer o contrário para mostrar a capacidade que a gente tem de ser elegante em relação à nossa função pública. As transições precisam ser bem conduzidas, precisam ser respeitosas, cuidadosas, documentadas, registradas. Esse negócio de sumir com dado, com computador, com equipamento, que loucura é essa, gente? Isso é medieval. Isso é bizarro. Se algo ultrapassou o razoável na eleição, se você acha que a eleição foi injusta, que a eleição foi o fim do mundo, cara, a justiça cuida. Ah, a justiça é injusta. O problema é maior. O problema é maior. Aí é porque a justiça é injusta, você vai virar justiceiro. A gente sabe que a eleição muitas vezes ultrapassa tudo isso que a gente diz. E aí eu vou terminar aqui. É fácil falar de transição bonita, muitas vezes, numa cidade de 12 milhões de habitantes, como a que eu moro, em que as pessoas têm tantas oportunidades no mundo do trabalho, em que o poder, em que o capital privado é tão potente, em que... Eu vou usar um exemplo concreto. Olha o que o ex-secretário da Educação de São Paulo, que é um cara muito interessante, um amigo, um cara super bacana, o Alexandre Schneider saiu, foi fazer o doutorado dele nos Estados Unidos, foi terminar o doutorado dele nos Estados Unidos, voltou agora e assumiu o Instituto Singularidades. Isso é uma oportunidade gigantesca, mas o cara teve na mão a Secretaria de Educação numa cidade de 12 milhões de habitantes. Essa não é a realidade, essa é a exceção. Vamos pensar com a cabeça da maioria das cidades. Nós temos no Brasil meio milhão de cargos de confiança, puramente comissionados, 100% comissionados, nas mãos de 5 mil e poucos prefeitos. Eleição é guerra. O resto é político. Isso é título, inclusive, de um livrinho de educação política, um desses marqueteiros famosinhos aí. Eleição é guerra, o resto é política. Isso é interessantíssimo, pessoal. 500 mil de cargos. A eleição, por vezes, é uma guerra por sobrevivência. A eleição, por vezes, determina se uma família, se uma mãe de família, um pai de família, vai ter emprego nos próximos 4 anos ou não vai ter. Tamanho peso do poder público municipal na vida das pessoas, na imensa maioria das cidades. E eu aqui fazendo reflexões utópicas acerca da importância da eleição para a representação dos desejos. É duro. É duro. 500 mil de candidatos a vereador este ano. A gente precisa pensar nisso, pessoal. Mas, a despeito de tudo isso, não é em nome da minha sobrevivência que eu vou atropelar todos os processos para me manter na máquina pública e ganhar uma eleição. Primeiro, porque a justiça tem sido bem chata com isso. E segundo, porque nós chegamos onde chegamos, com cabeça de gente que pensa o Estado, a lógica do Estado, e não a lógica de governo. Não permita que o legado de anos de trabalho, meses de trabalho que você fez, vire fofoca em boca de gente que pode ocupar o seu espaço como seu adversário, dizendo: recebi uma secretaria escangalhada. Não permita que isso aconteça. Faça um bom relatório, faça um bom memorial, gostei muito desse termo utilizado no vídeo, e entregue a coisa melhor do que você pegou, ou tão boa quanto você pegou no que diz respeito, pelo menos, a oferta mínima da oportunidade das pessoas continuarem o bom trabalho. E para isso, não servem apenas as reflexões acerca do intra-secretaria, mas tudo que está em volta.
as parcerias, as relações com as organizações que contribuíram, os consórcios, os arranjos, etc, etc, etc. Consórcios e arranjos, do ponto de vista formal, por vezes são frágeis. Prefeitos, prefeitas, etc., podem simplesmente tirar a cidade disso. Não permita que isso seja feito, a não ser que tenha razões técnicas muito evidentes para fazê-lo. E que a gente possa continuar construindo essa rede fundamental e mais horizontal do que nunca, para que a gente possa enfrentar juntos os desafios da gestão pública no campo da educação. Obrigado, pessoal. Valeu. Muito obrigada, professor Humberto. Acho que faz uma série de provocações aqui para nós, né? Fazendo um link com a fala do professor Ricardo, né, que trouxe que a integridade é testada a todo momento, né, no serviço público, que a gente precisa exercitar essa integridade. Aí o senhor chega dizendo que o poder desnuda, né, que ele mostra exatamente quem é a pessoa que está no poder, né? E aí faz esse convite, né, para que a gente, olhando para tudo que já foi lá no passado, né, para toda a nossa trajetória, inclusive como estudantes, da responsabilidade que a gente tem e da oportunidade que a gente tem quando trabalha em rede, de se organizar melhor, né, e de não permitir que certas questões são de tão curto prazo, que são das eleições, interfiram em projetos de Estado, em políticas de Estado, né. Professor, eu vou diretamente para as perguntas, porque tem várias perguntas aqui que foram trazidas, e aí depois a gente faz um fechamento. Nós temos uma pergunta da Paula Baena, que ela traz o seguinte: como que vocês enxergam a relação entre o poder público e as organizações privadas sem fins lucrativos, quando a gente entra nesse tema da educação, né? As organizações, né, de direito privado podem contribuir de alguma maneira com essa transição? Lembrando que na área pública, muitas vezes as organizações de terceiro setor são vistas como instituições de interesse, né, talvez interesses escusos à educação, né? Como o professor enxerga essa relação em favor da educação? Essa pergunta é fantástica, e ela é muito legal, assim, porque ela desafia alguns aspectos assim, muito bacanas. Primeiro, interesse é política. Interesse é sinônimo de política. E defender interesses é algo absolutamente legítimo e democrático. Quem baliza isso? Vamos pensar num campo, né? Num campo de esporte, numa quadra. Quem baliza isso? As linhas. O que são as linhas? As leis, as regras, os limites legais. Passou do limite legal, o jogo para. Então, os institutos empresariais, a Elisiane a gente está no Instituto Positivo. O Instituto Positivo tem interesses? Óbvio que tem. Tem uma agenda? Claro que tem. Essa agenda é conhecida? Essa agenda é transparente? Essa agenda é conhecida? Sim, que bom. A Elisiane tratou do Itaú Social, por exemplo. O Itaú tem várias fundações, né? Itaú Social, Instituto Unibanco, que trabalha com ensino médio predominantemente, etc, etc, etc. Várias organizações que trabalham com educação. Parceira desse projeto. O Itaú tem uma agenda? O Itaú tem um interesse? Claro que tem. Claro que tem. Interesse social, eu estou falando. Eu citei aqui o Instituto Votorantim, que trabalha com educação. No nível local, nos municípios. Tem, inclusive, uma cartilha aí de transição de 2016. Então, interesse é da política. Qual seja este interesse? Vários, N. Interesse de ordem econômica, interesse de ordem social, interesse de ordem política, interesse de ordem prática, interesse de ordem gerencial, administrativo. Qual que é o segredo aqui? É conhecer a agenda. Se a agenda é conhecida e se há interesse neste trabalho por parte do poder público e poder privado não é que devem, podem, precisam dialogar. A gente precisa, e não foi isso que a Paula disse, né, na pergunta dela, mas a gente precisa urgentemente desmistificar alguns aspectos dessas aproximações. Tanto para o senso comum, quanto para nós, gestores públicos. O gestor público precisa aprender isso. E a gente fica assim, tem muito curso por aí que ensina, entre aspas, ou orienta os participantes a como do setor privado se relacionar com o poder público. Advocacy, lobby,
estratégias de relações governamentais, e etc, 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 parcerias, ações sociais, tudo isso é fundamental. Tudo isso é fundamental. Mas e o outro lado? E ensinar o agente público a receber isso? Porque eu acho engraçado, o mercado oferece muita coisa para o cara privado aprender a se relacionar com o governante, como se o governante tivesse a mais absoluta capacidade de saber o que é se relacionar com o setor privado. O contrário também é necessário, pessoal, e é urgente, urgente. O Brasil tem cerca de 1.000 e tantas escolas de administração de empresas e deve ter cerca de 200, se muito, escolas de gestão pública. Nas duas, a relação com a outra precisa ficar evidente. Isso é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Então, tenho para mim, Elisiane, que essa relação é essencial, urgente e, isso é o mais legal, permite que coisas, gestos, ações sejam feitas que sozinhos nós não conseguiríamos fazer. Quantos secretários de educação vocês conheceriam se não estivessem envolvidos em ações de organizações privadas, por exemplo, fundações empresariais, que têm essa capacidade de fazer essas ligações? Porque os governos estaduais e federal, por vezes, não têm essa capacidade, não conseguem fazer. Então isso é sensacional, cara, é fundamental. E o limite, cara, é conhecido. E você coloque, toda vez que você se sentir ameaçado nos seus limites, inseguro nas suas posições, traga. Olha, eu não estou muito confortável com isso, queria que vocês me explicassem melhor. Tenho certeza que há muito mais espaço, por vezes, para diálogo nesses ambientes do que em ambientes oficiais, em que você diz não gostaria de fazer e só falta cair o mundo na tua cabeça. Tenho visto bons diálogos e acho que isso é muito importante. Excelente. Entender como mais uma instituição de um arranjo público, né? E que aquilo que precisa ser cuidado são os limites dessa atuação, a agenda, entender bem, para que isso esteja de acordo com os interesses do município e de acordo com a legalidade, né, professor? Não é uma pergunta, mas na verdade é um relato que eu achei bem interessante da Neuza, porque ela chama atenção sobre, muitas vezes, a condição de extrema preocupação que os gestores acabam tendo nesse momento. A Neuza disse o seguinte: eu estou como secretária municipal de educação desde 2013. Muito tempo, hein, Neuza? E todos os documentos, desde o primeiro dia da minha gestão, eu tenho comigo digitalizados. Dessa forma, entendo que em qualquer tempo futuro terei acesso a eles para uma possível defesa. Então, esse momento de transição, muitas vezes, ele é observado realmente como um momento de defesa. E pode ser visto assim também, né, professor? Qual que é a sua opinião a respeito? Deve ser visto, deve ser visto. Mas veja só, Elisiane, Neuza, todos aqui, todas. Eu acho que a gente precisa sempre cuidar da nossa segurança, da nossa integridade. Isso é fundamental. Mas isso é um gesto, né, de uma proteção, porque existe uma instabilidade jurídica no país. Isso é muito triste. Do mesmo jeito que é necessário, do mesmo jeito que é prudente, do mesmo jeito que é cuidadoso e zeloso, carrega um pouco de tristeza, né? Porque é o medo que a gente tem quando a gente assume essas funções. Eu vou ser muito sincero com vocês aqui. Quando eu assumi minha posição na Câmara dos Vereadores de presidente da Escola do Parlamento, em dia 10 de abril de 2017, eu estava sabendo que eu estava no páreo para assumir aquilo desde janeiro. E aquilo foi gerando uma ansiedade bem ruim para mim, em termos de saúde. Faltando poucos dias para eu assumir, eu tive um pico de pressão alta, que eu nunca havia tido daquele jeito, e eu não sou um cara que sofre de pressão alta, e passei a desenvolver alguma coisa físico aqui que demonstrava a minha ansiedade, uma dificuldade de respirar, etc, etc. No segundo dia de trabalho, o diretor administrativo da casa me chamou e disse assim: Humberto, não sei se você estudou isso o suficiente, mas o seu ordenador de despesas sou eu. Eu não quero gracinhas na sua gestão. Eu falei, nossa, eu dormi tão bem aquela noite. Pelo simples fato de eu não ser ordenador de despesa. Mas que medo é esse?
Que loucura é essa? Então são essas instabilidades jurídicas que levam isso para nós. Agora, Neuza, será que a gente consegue transformar todo esse cuidado necessário de quem vai completar aí 2013, você é secretária desde a eleição de 2012, né? Seu grupo político foi reeleito, ou você fez um trabalho absurdamente extraordinário que o inimigo, ó, besteira, o adversário político te levou para continuar no poder. Não cabe aqui. Mas você vai completar 8 anos como secretário de Educação. Que legado é esse que a Neuza deixa quando deixa o poder? Não dos milhares de documentos que você tem. Mas como é que eu transformo isso numa narrativa respeitosa de agradecimento à sociedade para dizer muito obrigado? Em 8 anos, nós tivemos dificuldades e tivemos conquistas. Que conquistas e dificuldades são essas? Até para orientar o seu sucessor. Porque, Neuza, não importa quem vai ganhar essa eleição, não importa quem venha no seu lugar, e óbvio que pode ser que você queira ou possa ou seja convidado para continuar, mas vamos pensar numa hipótese de mudança. Se foi tão bom, por que parar? Por que não dar a oportunidade para que seja ainda melhor? E eu acho que isso é muito bonito. Então, um bom relatório técnico na mão do Ministério Público e do sucessor é fundamental. E um bom material feito por você, não vai gastar dinheiro público com isso não, feito por você, explicando o que você fez, para que não exista nenhum tipo de dúvida em relação às suas boas intenções. Eu acho que a sociedade precisa começar a valorizar isso, porque é isso que vai fazer com que a sociedade diga: secretários de educação são bons atores políticos, prefeitos e prefeitas são bons atores políticos, e isso é fundamental. Nós precisamos nos reconectar ao orgulho de dizer que somos administrados e levados adiante por boas pessoas, politicamente e administrativamente. Essa reconexão com a sociedade é fundamental. Chega de hashtag não me representa. É muito legal quebrar tudo e dizer chega, chega, chega. Cara, não. Agora assume a responsabilidade e que a gente possa, como sociedade, a gente possa ser capaz de nos orgulharmos ou criticarmos, ou nos orgulharmos e criticarmos aqueles que são responsáveis pelos nossos direitos. Excelente, excelente. A gente está chegando aqui, está se encaminhando para o final. Eu quero muito agradecer aqui as contribuições de todos no chat. E antes de passar a palavra, né, para as palavras finais aqui dos nossos 2 entrevistados que contribuíram tanto para essa reflexão aqui nessa manhã, eu queria só reforçar alguns pontos, assim, professor Ricardo, professor Humberto. As lideranças que estão aqui nos assistindo, que estão aqui nos acompanhando, a gente já tira o chapéu para elas, porque já é difícil administrar o seu próprio município, a sua própria secretaria, a sua rede de ensino, mas essas pessoas, elas optaram também por trabalhar em rede. E aí eles se preocupam não só com o seu município, mas às vezes a decisão do seu município em relação a todos os demais, ou estendem a mão para ajudar os outros secretários, as outras equipes das outras secretarias, e muitas vezes isso também eleva as dificuldades a um nível exponencial, né? Porque aí você não lida mais só com as suas, você lida também com as necessidades de um território. Mas, quando eles enxergam a beleza, né, o copo meio cheio disso tudo, e todas as vantagens de trabalhar em colaboração, esse processo começa a ganhar força, né? E o fato deles estarem aqui acompanhando, né, de estarem envolvidos, né, terem aceito o desafio de trabalhar junto com a Undime no Memorial de Transição, de incentivar que mais secretários atuem de forma cada vez mais responsável com esse momento, seja se ele vai permanecer no poder, se ele vai passar o poder para um aliado, seja se vai passar para um adversário, como o professor Humberto trouxe, mas estamos aqui firmes e fortes em relação a isso. Então, aqui a gente faz o nosso reconhecimento a todas essas lideranças, né, que têm assumido esse compromisso, não só individual, mas territorial. E muitos olham para nós, e nós acabamos sendo exemplo, né, nós, esse grupo que pensa dessa maneira, para um Brasil todo que muitas vezes desconhece o que é atuar em regime de colaboração. Por isso, eu coloco aqui, a Juvelina trouxe um ponto aqui, né, no chat, dizendo assim, como é que eu posso fazer mais, né, quais são as ferramentas,
eu me preocupo mesmo, como é que eu vou será que eu estou fazendo tudo certinho? Então, eu quero incentivar vocês na hora que forem receber o relatório de avaliação, se vocês tiverem dúvidas, das mais operacionais que forem, das mais simples que vocês acham que possam ser, ou das mais complexas, quiserem trazer relatos das suas situações, a gente vai trabalhar isso com confidencialidade, vocês podem ter certeza disso, mas a gente vai querer responder a esses pontos por meio de vídeos, para instrumentalizar vocês cada vez mais sobre como é que a gente pode atuar, né, de que maneira a gente pode atuar agora nessa fase que vai vir, desde desse processo inicial, antes do pleito, pós-pleito e depois a transição com a chegada dos novos dirigentes municipais. Então, a gente reforça, né, esse ponto. E, obviamente, que a gente quer convidar vocês. Eu acho que o principal objetivo nosso aqui, depois de ter feito todas as reflexões, é convidar vocês a darem o próximo passo. Quem ainda não deu, quem ainda está com dúvida, quem ainda está com dificuldade, né, a gente reforça a cartilha, né, que está sendo disponibilizada hoje, desenvolvida pelo Instituto Positivo, com o Itaú Social, em parceria com o ICEP e também com o Conisul, né, vocês podem baixar ela a partir de agora na página do Instituto Positivo. A gente reforça o memorial de gestão da Undime, e a gente reforça esse compromisso, pessoal. Quem sabe, né? Por que não dar esse primeiro passo? Sentar com a sua equipe e dizer, olha, alguma coisa a gente precisa fazer. E isso começa uma tradição no seu território, a exemplo de algumas experiências que já existem no Brasil e que estão, inclusive, na cartilha. Então, com essa fala, eu quero agradecer muito a presença de vocês e vou abrir agora para a fala final, as contribuições finais de cada um dos nossos palestrantes do dia de hoje, que para mim, foi muito especial e eu imagino que para cada um de vocês também. Professor Ricardo. Muito obrigado, Elisiane, obrigado, Humberto. Nossa, sua fala, sua palestra foi maravilhosa. Queria parabenizar todos os participantes, na certeza de que vocês vão fazer o seu melhor. Estar aqui hoje já é um exemplo disso. E reforço o ponto que eu falei, de que de todos os gestores e de todos os políticos no município onde a sinapse entre cidadão e gestão pública se dá. E é na educação que nós estamos mais próximos possíveis dos eleitores e dos cidadãos. Portanto, incluam os professores. Incluam os professores, trabalhem com os professores de forma a construir essa consciência, a construir mecanismos de clareza, transparência. É importante fazer todos os registros, é importante, mas a âncora da boa gestão está na memória e na continuidade que os professores farão daquela política educacional. O exemplo que o Humberto deu, que é um belíssimo exemplo, do Alexandre Schneider, na Secretaria de Educação de São Paulo, é esse. Ele trabalhou com gestões que não tinham nada a ver com o partido dele e, no entanto, ele conseguiu, em 2 mandatos seguidos e depois um 3º mandato, fazer uma política pública excepcional ancorada nos professores e dialogando com a sociedade civil organizada. Então, vocês, gestores públicos de educação, vocês têm uma força adicional, que é essa relação horizontal com a sociedade civil organizada e um coletivo de funcionários que estão na lida diária da cidadania da população. Então, olhem para isso, isso é um bônus, isso é um ativo importante do gestor público de educação e espero que vocês façam uma transição maravilhosa e aqueles que seguem no mandato façam uma gestão ainda melhor. Um grande abraço a todos. Professor Humberto. Bom, obrigado, Ricardo, pelas palavras. Assim, sempre muito feliz de te ver e conviver contigo. Obrigado, Elisiane, Maria Paula e Cristiane pelo convite, pelo Instituto Positivo, é uma alegria enorme. Obrigado ao pessoal do Itaú Social que está com a gente, um pessoal com o qual eu conheço e trabalho já em outras frentes e é muito especial isso. Obrigado a todas e todos, mas em especial
Obrigado a cada uma das pessoas que estiveram aqui conosco hoje, fizeram seus relatos aqui, colocaram suas questões, fizeram suas observações. Mas não só obrigado por a gente poder estar aqui pensando juntos, trocando ideias e tal. Obrigado por tocarem a educação do Brasil. A despeito das limitações, das dificuldades, das limitações de recurso, dos enfrentamentos, da pandemia e etc, etc, etc. A despeito do resultado que a gente vai ter nas eleições, a despeito daquilo que vocês vão fazer a partir do dia 1º de janeiro, enfim, muito obrigado por vocês serem quem vocês são e estarem onde vocês estão. E eu acho que a sociedade precisa, a cada dia, agradecer. Existem erros, existem desafios, existem problemas, isso existe em qualquer lugar do universo. Mas se a gente não bater no peito e não tiver orgulho do que a gente fez e de quem a gente vai começar a criar problemas adicionais que a gente não precisa criar. Portanto, obrigado por levarem adiante algo tão essencial e que juntos a gente possa cada vez mais fazer com que isso seja melhor. Obrigado, Elisane. Obrigado, valeu. Bem, muito obrigada a todos, obrigada pelas palavras finais, e acho que só reforça a palavra do professor Humberto e do professor Ricardo, desse papel que todos nós temos, que cada um de vocês tem aí na ponta, a importância que vocês têm nesta posição que vocês ocupam hoje, e que nós gostaríamos muito que essa transição só fortalecesse as iniciativas de regime de colaboração, que a gente possa não só continuar com todos os arranjos, consórcios, fóruns, enfim, todas as iniciativas, mas também que a gente possa fortalecer ainda mais o trabalho dessas iniciativas lá na ponta. Então, para finalizar, né, reforço aqui que a gente aguarda as perguntas de vocês. Agradeço a todos os parceiros, agradeço a todos que atenderam aqui conosco, estiveram conosco nessa manhã, e desejo a todos uma excelente semana, uma excelente transição, seja qual for o resultado, e convido vocês a assistirem o vídeo inicial para que a gente possa finalizar. Um abraço a todos vocês e até breve.